Bom dia, agora sim. Essa aula é sobre tratamento de dependência, foi feita já toda a aula sobre abstinência, com os conceitos principais sobre a doença. Essa frase bem antiga de um dos primeiros pesquisadores em álcool que a gente teve na história, Benjamin Rush, e ele fala que beber começa como um ato de vontade, totalmente voluntário, mas caminha para um hábito e termina na necessidade. E aí o indivíduo não tem mais a liberdade de escolha, como falada pela professora Florence, e aí a gente está dentro da dependência. Mais um pouquinho de prevalência, eu sei que já foi falado bastante, mas é para a gente ter noção do quanto isso é importante. É uma doença altamente prevalente. A prevalência de dependência é de 10 a 12% na população mundial. Entre brasileiros, é muito parecida com essa prevalência anterior, 11,2%. Mais em homens do que em mulheres, mais em jovens, como a Alessandra disse, pega adultos em idade produtiva, então uma doença muito impactante para a sociedade. E quando a gente pega quanto à violência, mais ou menos 60% dos acidentes de trânsito estão relacionados a álcool, 70% dos laudos cadavéricos de mortes violentas também tem relação com bebida alcoólica. Não é à toa aquele dado que a Alessandra mostrou de que com o aumento do rigor no controle de álcool e direção, teve uma diminuição importante dos acidentes de trânsito. Um pouquinho da história do tratamento para a gente ver o quanto a gente ainda não está muito diferente de muito tempo atrás. Algumas coisas avançaram, mas alguns pensamentos ainda ficam. Antes do século XVIII, o que a gente tinha era uma influência da igreja, e a embriaguez era vista como um pecado. Ainda não se tinha noção de que o álcool pudesse causar uma doença, era visto como um pecado e, portanto, se o indivíduo assumisse isso e fizesse as penitências, isso melhoraria, né? Isso levaria à resolução do problema. E aqui a gente tem duas versões disso, né? Um lado é a questão do obscurantismo, que persiste às vezes na coisa de não se aceitar a medicação para tratar, enquanto que a gente tenha uma doença, e portanto a intervenção médica vai ser útil. Por outro lado, a gente vê a influência das religiões sobre os hábitos, que é uma coisa que a gente pode usar como aliado no tratamento. Que o indivíduo procure espiritualidade, que ele se ligue a eventos, grupos ligados à igreja. Isso pode ser um forte aliado no tratamento pela abstinência. No século XVIII, a gente começa com os primeiros pesquisadores mostrando que isso pode sim ser uma doença. E aí vem o Benjamin Rush, da frase anterior, e o Thomas Trotter. E aí eles já veem o bebê não como um pecado, mas como um hábito que precisa ser desaprendido. E aí já começa a ser visto o bebê excessivo como algo passível de intervenção médica. No século XIX, com novos pesquisadores, a gente começa a ter uma espécie de tratamento por interação prolongada. Muitas vezes involuntária, com métodos físicos, comportamentais punitivos, que lembram até a coisa punitiva da igreja e que lembram alguns tipos de tratamento, entre aspas, oferecidos hoje em dia, com o enclausuramento da pessoa e sem um tratamento específico, né? Só o fechar por fechar e sem oferecer um tratamento. É só no século XX, 1960, que a gente tem esse primeiro livro sobre alcoolismo. É quando surge a palavra alcoolismo, o conceito de alcoolismo como doença, e aí com o melhor estabelecimento de que isso precisa de um tratamento. Mas a gente sabe que esse pensamento moral de álcool como pecado, como falta de caráter, sem vergonhice, persiste, né? Apesar da gente já ter bem estabelecido há muito tempo que isso é uma doença, muitas vezes isso persiste como um caráter moral. Algumas considerações sobre o diagnóstico da síndrome de dependência. Primeiro, ter problemas com álcool não significa ser dependente de álcool. Tem que existir uma diferenciação por quem atende de o que é dependência e o que é um uso nocivo. Um uso problemático, mas que ainda não levou ao desenvolvimento da doença dependência. Isso vai fazer diferença no projeto terapêutico do paciente. Como esse paciente vai ser abordado, o que vai ser oferecido, qual que vai ser o plano feito com ele para o tratamento.
Em segundo lugar, que a gente tem diferentes graus de dependência de álcool. A dependência não é uma questão de ter dependência ou não. O cara é dependente sim ou não. Como isso funciona? O alcoolismo, como a maioria das doenças psiquiátricas, ele é um contínuo. A gente tem desde dependência leve, uma mulher que bebe umas 10 ou 12 latinhas de cerveja à noite, todo dia, até o cara que acorda de madrugada para beber uma dose de pinga e bebe 2 litros aí de cachaça por dia. Não tem como oferecer o mesmo tratamento para pessoas tão diferentes, mesmo as duas tendo o diagnóstico igual, de dependência de álcool. Em terceiro lugar, sempre que a gente vai começar um tratamento, começar a vinculação com o paciente, oferecer para ele o projeto, a gente tem que reconhecer o que faz parte da vida desse paciente, em quem que está essa doença. A gente precisa ver o que ele tem de fator ambiental, como é que é essa família, como é que é o ambiente de trabalho, se ele tem trabalho, fatores culturais e de personalidade do paciente. Estabelecer dentro disso o que protege, o que coloca em risco, e a partir daí a gente desenvolve o que é importante para aquele paciente. Não tem como a gente chegar e pré-estabelecer que isso é importante e aquilo não é. Às vezes a família é protetora, mas às vezes a família não é. Às vezes a esposa é um risco. Não tem como a gente chegar e estabelecer isso. Isso tem que ter trazido pelo paciente. E quarto, identificação de comorbidade, que já foi falado, e aqui tanto comorbidade psiquiátrica quanto clínica. Quanto à comorbidade psiquiátrica, muitas vezes o paciente intensifica o uso de bebida por conta de alguma outra doença, por conta de um quadro depressivo, de um quadro ansioso importante, ou mesmo de um quadro psicótico, onde ele tenta se automedicar com a substância. E aí, se a gente não trata a comorbidade de base, a gente não consegue evoluir no tratamento com esse paciente. E quanto a comorbidades clínicas, como a Alessandra Diel falou, é uma doença que tem um impacto em todo o organismo. No início do tratamento, é sempre importante fazer aquela série de exames que foi mostrada pelo Dr. Regis para abstinência, mas se o paciente chega para a gente ambulatorial e ele, por acaso, muitas vezes ele tolera a abstinência sozinho em casa. Quando não é uma abstinência grave, e até mesmo grave, às vezes chega paciente que você percebe que foi um delirium tremens, mas a família deixou ele em casa. Amarrou ele na cama, não sabia direito o que era, como muitas vezes é autolimitado, se não complica. Chega para você já com a abstinência resolvida. Mesmo assim, você tem que pedir os exames para ver o que está acontecendo aí no organismo do paciente. Isso aqui já foi apresentado antes, são os elementos da síndrome de dependência, e são elementos que fazem os critérios diagnósticos tanto do CID quanto da DSM. O que é importante para a gente? E na diferenciação de uso nocivo e dependência, a grande diferença vai estar aqui na abstinência. A partir do momento que o paciente começa a ter sintomas de abstinência, é uma dependência. Aqui não existe mais dúvida. O problema é um pouquinho antes, quando a abstinência é mais uma irritabilidade, uma ansiedade, e aí você fica meio em dúvida se tem uma ansiedade prévia, o que é isso, né? A gente fica numa dúvida se é um uso nocivo importante, se é uma dependência leve. Entrando agora no tratamento em si, né? A proposta terapêutica sempre tem que ser individualizada. A doutora Florence falou no começo da manhã sobre os princípios fundamentais para o tratamento, e é importante ver quem é que está ali com você, né? Quais são os objetivos dessa pessoa e o que essa pessoa tem de ferramenta também. O que você pode oferecer, o que ela vai conseguir fazer, quais expectativas que você e o paciente vão ter do tratamento. Sempre importante usar a técnica de entrevista motivacional, que a Neliana vai falar à tarde, que é não confrontar. O paciente sabe que aquilo não é certo, ele sabe que não deveria estar fazendo aquilo. Não é você que precisa falar isso, mas ver com ele o que está acontecendo. O que está trazendo ele ao tratamento, por que para ele está sendo ruim. E construir com ele o que vai ser o tratamento. A abordagem psicossocial é essencial, e aí a gente precisa de um tratamento em equipe, né? É uma doença complexa que precisa de um tratamento complexo, e aí a gente precisa dos psicólogos, dos terapeutas ocupacionais, do serviço social, da enfermagem, para a gente conseguir
fazer realmente a entrevista motivacional, fazer grupos de psicoeducação, tanto para o paciente quanto para a família. Às vezes a família não entende direito o que é aquilo e aí não consegue ajudar. Confronta o paciente, acha que é ser vergonhice, acha que ele não quer parar simplesmente porque ele não quer e não porque é difícil. E a partir do momento que a família entende o que está acontecendo, que realmente pode ser que seja uma doença e que seja mesmo difícil, a colaboração é outra. E aí o resultado que a gente tem também é muito diferente. Dentro da abordagem psicossocial entra também a prevenção de recaída, a questão de treinamento de habilidade social, toda essa parte que ajuda, que complementa o nosso tratamento farmacoterápico, que não é o essencial. Sempre importante também oferecer os grupos de mútua ajuda, né? Para o álcool, a Alcoólicos Anônimos, que não estão ligados a serviços de saúde, mas podem fazer muita diferença e que muitas vezes a gente, dentro do serviço de saúde, acaba por usar alguns princípios quando o paciente traz como forma de fortalecimento do tratamento. E por fim, a farmacoterapia. Primeiro de tudo, sempre fazer reposição vitamínica. Independente do que você vai usar de droga para ajudar aquele indivíduo a ficar abstinente, é importante sempre fazer reposição vitamínica. Ele sempre tem uma depressão. A bebida faz com que o estômago fique debilitado e não tenha tanta absorção. E é isso que vai gerar as neuropatias, a demência, as quedas frequentes. Então não tem como a gente não intervir nisso. Problema de memória. Como falado antes, a gente precisa fazer a reposição primeiramente injetável. Nem sempre a gente tem disponível no SUS, e em cada lugar a gente tem de um jeito. Aqui em São Paulo a gente geralmente tem tiamina de 100mg, a ampola, que a gente pode fazer injetável. Às vezes o que a gente tem é Siltoneurin, que aí vai ter tiamina dentro também. Então tem que ver o que tem disponível na rede, mas é importante sempre fazer. Às vezes pedir para o paciente comprar. Custa R$10 as ampolinhas de Siltoneurin, vai valer muito a pena para ele e para a família. Depois desses 1-2 semanas iniciais de reposição injetável, a gente passa para a reposição via oral. E aí também depende do que tem no SUS. Às vezes tem tiamina, às vezes tem complexo B. O ideal seria fazer tiamina e ácido fólico, um comprimido de cada dia, de preferência após as refeições. Isso melhora muito a absorção da vitamina. O tempo, porque isso deve ser feito, não está bem estabelecido. Para todo o tratamento, vocês vão ver nas próximas medicações, não existe um tempo definido de tratamento. A gente costuma repor empiricamente por uns 3-4 meses, depende também do grau de desnutrição do paciente, da presença de neuropatia ou não, de demência ou não. Dá para fazer dosagem de vitamina B no sangue, mas isso às vezes também não é uma realidade. Outra coisa que a vitamina B faz que a gente vê em exame é a macrocitose, né? O aumento do VCM. Sempre que possível pedir um hemograma. É legal até para mostrar para o paciente. O senhor está vendo? Está alterado, tem a ver com a falta de vitamina, isso também que faz o senhor cair. Essa coisa mais concreta de mostrar para o paciente que realmente ele tem uma doença, até para que ele consiga entender de que é uma doença, é muito importante. É muito motivadora. Principalmente para alcoolistas mais velhos, para senhores que já estão habituados, a família já se reestruturou em cima da bebida, então é como se não tivesse mais impacto, mas na verdade é porque está tudo já moldado para isso. Mostrar que tem alteração física faz muita diferença, faz com que eles se motivem a, tá, então eu vou tentar parar. Se é isso que a senhora está falando, vamos tentar. E aí eles começam a ver que com a abstinência eles ficam melhor. E a família melhora. E isso reforça que eles continuem bem. Aqui começam as medicações específicas para álcool. E elas são muito poucas. A gente precisa de todo esse suporte de equipe, até porque nenhuma medicação vai fazer milagre pelo nosso paciente. Elas só ajudam e complementam um paciente que já está num estágio melhor de motivação. A primeira e mais antiga é o disulfiram, ele vem lá de 1940, de quando ainda estava surgindo mesmo o alcoolismo como doença. É uma medicação que interfere no metabolismo do álcool.
Como foi mostrado pela Alessandra antes, esse é o metabolismo do álcool. Ele entra como álcool e é transformado em acetaldeído pela álcool desidrogenase. Depois ele é transformado em acetato pela aldeído desidrogenase. Esse é o metabolismo comum do álcool. E assim fica tudo mais ou menos bem. Ele se embriaga, mas metaboliza, depois de umas horas vai embora. O que a gente faz com o disulfiram? A gente bloqueia a aldeído desidrogenase. Com isso, a gente não permite que o álcool se transforme em acetato e vá embora. O acetaldeído é uma molécula muito tóxica para o corpo. O acetato não é. Quando a gente acumula acetaldeído, o paciente passa a ter uma reação muito desagradável, que é chamada reação Antabuse, que foi um dos primeiros nomes do disulfiram, que é uma reação que o paciente fica muito ruborizado em face e em tronco superior, tem taquicardia, tem tremor, uma ansiedade muito grande, cefaleia, e em casos muito graves pode chegar a uma hipotensão importante, confusão mental e precisar de um atendimento de emergência. Mas é importante lembrar que a ideia não é sacanear o paciente. A ideia não é que ele fique mal quando ele vai beber. A ideia é fazer isso em contrato com ele. Por isso que a gente sempre deve fazer um termo de consentimento, falando para ele do que é a medicação. E ele de acordo com isso. É uma medicação que você tem que usar quando o paciente já está motivado, né? Já está inicialmente motivado, a fim de interromper, como um reforço a mais. E não como algo punitivo para o paciente. A ideia não é essa. Tanto que isso aqui existe em pó, para diluir em líquido, mas o que a gente prescreve é comprimido. O paciente tem que estar ciente do que ele está tomando, ele tem que assinar o termo de consentimento. Se ele não beber, pouca coisa acontece. Nos primeiros dias um pouquinho de sonolência, de fadiga e só. Se ele bebe, ou se ele entra em contato com qualquer coisa que tem álcool, e aí a gente tem vinagre de álcool, a gente tem loção de barbear, desodorante com álcool, álcool de limpeza, dependendo do tipo de trabalho do paciente, seja faxina, seja em laboratório. É importante que ele esteja ciente disso. A sensibilidade é variável, então alguns pacientes de um contato mínimo podem passar mal, e alguns pacientes conseguem beber um pouquinho de bebida e não passar mal. E às vezes eles vão testando esse limite. Então ele tem que estar ciente das interações e ele tem que estar ciente da meia-vida dessa medicação. Uma medicação de meia-vida longa. Depois de um tempo de uso que ela se acumula no corpo, ela começa a ter uma meia-vida em torno de 7 dias. Então o paciente não tomou um dia porque ia beber, ele pode passar mal mesmo assim. E ele tem que estar ciente disso, de que por 7 dias ele ainda pode ter esse tipo de reação no corpo. Por essas reações, essa medicação está contraindicada para pacientes com comorbidade clínica. Pacientes com hipertensão, com cardiopatias, com hepatopatias, isso está contraindicado. E para pacientes psicóticos tem que ser usado com cautela, porque pode piorar o quadro. Uma outra ação do disulfiram é a inibição da dopamina beta-hidroxilase, que é uma outra enzima. Na verdade, o disulfiram é um grande inibidor enzimático. Então, ele pode interagir com outras medicações, sempre aumentando o nível sérico. No caso da inibição dessa enzima, da dopamina beta-hidroxilase, o que ele faz é, não depleta a dopamina. A dopamina fica um pouquinho mais estável na fenda. E isso pode ajudar a diminuir um pouco a fissura, a vontade intensa pela bebida. E isso aqui é justificativa para a gente muitas vezes usar o disulfiram para dependência de cocaína, por fazer uma menor diminuição da dopamina e o paciente ter menos craving mesmo pela cocaína. A dose o comprimido é de 250 mg. A gente faz uma dose de ataque por 1 a 2 semanas com 2 comprimidos dia e depois uma manutenção com 250 mg. O início é no mínimo 12 horas após o último uso de álcool, mas é mais seguro começar depois de 36 horas, para evitar que o paciente tenha efeito colateral. Se ele for muito sensível e tiver, ele pode abandonar a medicação. Tempo de tratamento super amplo, 3 meses a 1 ano, 3 meses é o mínimo, como a Florence falou, e aí você tem que ir conversando com o paciente e ver o quanto ele se sente seguro para suspender a medicação.
Segunda medicação mais usada, ou a primeira, é a naltrexona. Aqui em São Paulo a gente tem na rede SUS. Comprimido é de 50 miligramas e ele é um antagonista opioide. Ele tem uma ação sobre craving, que é a fissura intensa, e sobre euforia ligada à ingestão de álcool. Então, primeiramente, é o que ele faz. Como ele se liga nos receptores opioides, ele diminui a vontade de bebida pelo paciente. Claro que esse efeito é cumulativo, não é no primeiro comprimido que o paciente vai ficar tranquilo sem vontade de beber. Com um uso prolongado e contínuo e regular, o paciente para de ter um desejo tão intenso pela bebida, que não impede que ele tenha lembranças quanto à bebida, mas fica muito mais fácil de manejar. E se acontece do paciente beber, a bebida não tem tanto prazer, ela não dá aquela euforia para o paciente. Dá até um pouquinho de náusea, de enjoo, não é nenhuma interação grave como o de sulfiram, mas ele vai ficar meio enjoado e isso também vai repelir o consumo de álcool. Início, 3 a 7 dias após o início da abstinência. Tratamento, em média, um mínimo de 3 meses. E aí também é muito variável, vai muito de conversar com o paciente para retirar a medicação. Sempre pedir enzimas hepáticas, é uma medicação que pode ser hepatotóxica, geralmente não é. Pode ser usada em conjunto com o sulfiram, mas aí mais cuidado ainda com função hepática. Para alguns pacientes mais resistentes ou com uma fissura mais intensa, uma história de uso muito longa, a gente às vezes precisa aumentar essa dose para 2 comprimidos dia. Não é usual. E não é o que é recomendado pela literatura geralmente, mas alguns pacientes só respondem com 100 miligramas. Uma terceira medicação, que eu vou passar rapidinho que vai acabar o tempo, o acamprosato, ele é muito usado na Europa para alcoolismo, mas ele não tem no Brasil e é muito chato de tomar, um comprimido 3 vezes ao dia a gente não usa. Ele age em GABA. Uma outra medicação que é um pouquinho mais usada, mas não tem na rede e é caro, é o topiramato. É um anticonvulsivante a princípio, mas que na psiquiatria a gente usa como estabilizador de humor e usa também para o tratamento de alcoolismo, também pela ação dele em GABA, que é um dos principais receptores que o álcool tem ação. É um pouquinho chato de iniciar, a dose é de 200 a 400 miligramas dia, sendo que o início tem que ser com 25 miligramas por dia, aumentando bem devagarzinho, para em 3 a 8 semanas chegar em dose plena. E está aqui também sempre com monitorização da função hepática. E o que a gente tem é isso. Perspectivas futuras. Tem várias medicações em estudo, mas estão todas sendo feito ensaio clínico para ver se realmente são efetivas, tá? O baclofen, que na verdade é um anti-inflamatório, mas tem ação em GABA e ficou famoso porque um médico lançou um livro sobre ele, como ele se curou do alcoolismo usando. Na verdade é uma medicação que está em fase 2 ainda de ensaio clínico, não está aprovada para o uso para alcoolismo. Nalmefeno, que parece ser bem legal, tem uma função parecida com a naltrexona, de ir lá nos receptores opioides, só que com uma ação mais ampla, mais potente do que a naltrexona, mas também está em estudo. O andocetron, que tem uma ação bem diferente das outras, age em serotonina, foi criado para náusea e vômito, tem pesquisa para álcool. E essa medicação que ainda não tem nome, é Y68017, que age ainda em outro local no cérebro, nas neuroquininas, que são receptores ligados ao estresse. Uma tentativa de reduzir estresse e aí reduzir recaída. São todas medicações que ainda estão em estudo, então a gente ainda não tem doses definidas, a gente ainda não usa na prática clínica. É isso, obrigada.